Olá, a liturgia de hoje nos convida a uma cena bem específica. Vamos imaginar, os discípulos estão descendo o Monte Tabor. Eles acabaram de testemunhar a glória de Cristo na transfiguração, sabe? O coração deles deve estar explodindo de luz, mas a mente está cheia de perguntas. Eles viram a glória, mas Jesus já começa a falar de sofrimento. E é exatamente nessa descida, nesse meio termo, que surge a pergunta que vai guiar toda a nossa reflexão. E a pergunta é essa aí. Os apóstolos estão confusos. É uma dúvida que mostra toda a tensão entre o que eles esperavam e o que eles estavam de fato vivendo. Poxa, eles acabaram de ver o profeta Elias ali com Jesus no alto do monte, mas a profecia, do jeito que os doutores da lei ensinavam, parecia que não estava se cumprindo. Como é que se concilia aquela glória toda com a paixão que Jesus anunciava? A resposta de Cristo, como vamos ver, não só resolve essa dúvida, mas desvenda um mistério gigantesco da história da salvação. E essa imagem, a descida do monte, ela é um retrato perfeito da nossa vida espiritual. Quantas vezes a gente não vive isso? Momentos de muita graça, de muita luz, os nossos tabores pessoais, e logo depois a gente mergulha de volta na exaustão da rotina, na realidade do vale. Pois é bem aí, nesse meio campo entre a consolação e a aprovação, que as dúvidas mais importantes da nossa fé costumam aparecer. E aqui Jesus, com sua sabedoria infinita, resolve o quebra-cabeça. Ele não nega a profecia, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele a ilumina, revelando que a vinda de Elias não é um evento único, mas duplo. E isso corresponde, olha que incrível, às duas vindas do próprio Messias. Entender essa distinção é a chave para a gente compreender o sentido do advento. Então vamos lá. A tradição da Igreja, com gigantes como São João Crisóstomo, nos ajuda a entender essa dupla face da profecia. De um lado, a gente tem o que chamam de Elias místico. Esse é São João Batista, que veio preparar a primeira vinda de Cristo, aquela na humildade. Ele não era Elias reencarnado, mas veio com o mesmo espírito e virtude, o mesmo fogo. Do outro lado, a gente tem o Elias escatológico. Esse é o próprio profeta Elias, em pessoa, que, segundo a tradição, vai voltar antes do fim dos tempos para preparar a segunda vinda de Cristo, dessa vez em glória. E atenção, porque este ponto é crucial. O grande teólogo Orígenes já deixava isso bem claro. A doutrina da reencarnação é totalmente estranha à fé cristã. Quando se diz que João Batista foi Elias no espírito e na virtude, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele compartilhou da mesma missão, do mesmo zelo ardente. Pensa bem, ambos viveram no deserto, ambos peitaram reis corruptos, Acabe e Herodes, e ambos chamaram o povo à conversão. É uma sucessão de missão e não de identidade, entende? É aqui que a análise de Jesus se torna uma advertência muito, muito séria. Ele aponta diretamente para aqueles que tinham as escrituras na mão, os escribas, os fariseus, mas que foram incapazes de reconhecer o profeta que Deus enviou. É como ter o mapa do tesouro e não encontrar o tesouro que está bem debaixo do seu nariz. Mas por que eles não reconheceram? A cegueira deles não era de inteligência, era uma cegueira moral. Como bem nota São Jerônimo, eles manipulavam as escrituras. Eles só falavam da vinda gloriosa do Messias e, convenientemente, pulavam as profecias sobre o sofrimento dele. Eles queriam um rei poderoso, não um servo sofredor. Ou seja, em vez de se dobrarem à vontade de Deus, eles tentaram forçar Deus a se encaixar na vontade deles. Isso, claro, nos traz diretamente para o nosso tempo. É um alerta poderoso para todos nós que estudamos a doutrina, que amamos a liturgia. A gente pode conhecer todas as profecias, saber tudo de cor, mas se o coração não for humilde, corremos o seríssimo risco de não reconhecer a visita de Deus no dia a dia, no ordinário, no pobre, no sofrimento. Eles conheciam o livro, mas não souberam reconhecer o homem. Bom, e agora a gente chega ao ponto mais profundo e também mais consolador desta meditação. Jesus conecta o destino de João Batista diretamente ao seu próprio destino. Ele mostra que o sofrimento não é um acidente de percurso, de jeito nenhum. É uma parte essencial do plano de salvação. E aqui fica claro um princípio teológico que Santo Tomás de Aquino explica de forma brilhante. Era conveniente, na sabedoria de Deus, que o precursor se parecesse com o rei em tudo. Repare no padrão. Ambos tiveram nascimentos milagrosos, ambos pregaram a penitência e, no fim, ambos compartilharam de uma paixão e de uma morte violenta. O servo precisa seguir o mesmo caminho do seu Senhor. Então a gente pode se perguntar, para que serviu a glória do Tabor? Não foi para eliminar o sofrimento, foi para nos dar força para ele,
Como nos lembra Teofilacto, um antigo padre da igreja, Jesus pediu silêncio sobre a visão para que os discípulos, na hora que o vissem crucificado, não perdessem a fé, para que eles se lembrassem daquela glória e entendessem que a cruz não era o fim. A graça nos prepara para a batalha. E essa mensagem é especialmente para quem anda cansado na luta diária da fé. Olhe para João Batista. Ele veio com o espírito e o poder de Elias, mas esse poder todo terminou, humanamente falando, em um fracasso retumbante, preso por um capricho, decapitado por causa de uma dança. E, no entanto, foi justamente nesse aniquilamento que a missão dele chegou ao auge, apontar para o cordeiro que seria imolado. Certo, e como a gente aplica tudo isso em nossas vidas agora, neste tempo do Advento? A resposta está em ter o espírito de Elias. Somos chamados a ter esse mesmo zelo ardente que prepara o caminho para o Senhor. Não mais nos desertos da Judéia, mas nos desertos dos corações que estão à nossa volta e no nosso próprio coração. E a palavra restaurar, ela ganha uma profundidade incrível com a interpretação de Orígenes. Restaurar também pode significar pagar uma dívida. Elias, que foi arrebatado ao céu, ainda deve a dívida da morte que todos nós temos que pagar. Então, ele vai voltar para pagar essa dívida, testemunhando Cristo até o martírio. E, ao fazer isso, ele vai completar a restauração final da fé. Isso nos ensina que a nossa própria restauração passa por pagar a dívida do amor e da fidelidade a Deus a cada dia. E assim, a gente termina com uma pergunta que fica para cada um de nós. Neste Advento, como é que a gente pode cultivar a humildade e o zelo de João Batista para que o menino Deus, quando chegar no Natal, não encontre um coração que é um palácio de orgulho, mas que encontre, pelo contrário, uma manjedoura simples, pobre, aquecida só pela nossa fé e pelo nosso arrependimento?